Olá, amigos, a paz do Senhor para todos. Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo sobre as 40 perguntas mais difíceis da Bíblia Sagrada. E os meus amigos gostaram muito. Então eles me pediram que eu fizesse um outro vídeo. E esse vídeo, eles me pediram que fosse sobre 50 curiosidades da Bíblia Sagrada. Então eu preparei algumas perguntas, tá bom? Já acompanhada com a resposta, para passar para vocês aqui nesse vídeo. Agora vocês vão acompanhar as curiosidades da Bíblia Sagrada. Vamos agora para a primeira curiosidade da Bíblia Sagrada. E a primeira curiosidade da Bíblia Sagrada de hoje é a seguinte: você sabia que o livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada? E que o livro do Apocalipse não é o livro mais novo da Bíblia Sagrada? Pois é, pessoal. O livro de Jó foi escrito por Moisés primeiro do que o livro de Gênesis. E a terceira carta, ou seja, a terceira epístola de João, tá bom? É mais nova do que o livro do Apocalipse. Você já ouviu falar que entrou aproximadamente 45 mil animais na Arca de Noé? Pessoal, 45 mil animais dentro da arca. E alguns desses animais eram muito pesados, tá bom? E Deus sustentou todos esses animais dentro da arca que Noé construiu. Legal, né, pessoal? 45 mil animais. É muito animais. Alguém já te disse que Sara é a única mulher na Bíblia Sagrada que consta a idade de anos em que ela morreu? Pois é, pessoal, Sara é uma das mulheres mais importantes da Bíblia Sagrada e a única que a Bíblia define a sua idade quando ela morreu. Não é verdade? Muito interessante isso. Você já ouviu alguém dizer que no livro de Cantares de Salomão e no livro de Esté não contém a palavra Deus? Pois é, não existe a palavra Deus no livro de Esté e também no livro de Cantares de Salomão. Pessoal, é claro que existe sim, tá bom? É porque o hebraico se lê da direita para a esquerda. E quando abrimos a Bíblia hebraica, existe sim o nome de Deus, tanto no livro de Cantares de Salomão, quanto também no livro de Esté. Beleza, pessoal? Legal, não é verdade? Pessoal, você sabia que Noé passou aproximadamente 1 ano e 17 dias dentro da arca que ele construiu? Já imaginou você ficar dentro de uma arca pelo período de 1 ano e 17 dias? É muito dias, não é verdade? E você sabia que a história mais antiga diz que a palavra leite e mel simboliza a lei de Moisés e o cristianismo? Exatamente. Quando a palavra de Deus diz assim: eu vos colocarei na terra que emana leite e mel, está simbolizando que a terra manaria a lei de Moisés, descrita no deserto, tá bom? E também o cristianismo. Pessoal, você já leu o livro de Êxodo, capítulo 11? Porque em Êxodo, capítulo 11, se descobre que o cachorro era um animal sagrado dos egípcios. E a Bíblia Sagrada diz em Êxodo 11 que quando o povo saiu do Egito, nenhum só cachorro latiu. Você sabia que os cachorros ficaram mudos quando o povo de Israel saía do Egito com toda a sua caravana? Muito importante isso, não é verdade? Cachorros mudos, porque Deus fez um grande milagre. Legal, não é verdade? Pessoal, você já ouviu falar que Jacó
quando lutou com o anjo no vale de Jaboque, ele tinha 90 anos de idade. Poxa, 90 anos de idade brigando com o anjo. Mas esta não é a grande surpresa, porque a história bíblica também diz que Daniel, quando entrou na cova dos leões, tinha 92 anos de idade. Já pensou? Jacó no vale de Jaboque com 90 anos lutando com o anjo. E Daniel na cova dos leões com 92 anos lutando com leões em orações. Muito importante esta questão. Isso é uma curiosidade bíblica, não é verdade? Gostou? Vocês já ouviram a história de Samuel várias vezes, não é verdade? Mas você sabia que Samuel morreu com 98 anos de idade? Isso aí, 98 anos de idade. O grande sacerdote de Israel, não é verdade? Porque Samuel era um levita, você sabia? Muito bem. Estude a Bíblia e descubra este fato. Muito importante. Você sabia que Nabucodonosor prostou-se diante de Daniel e o adorou por 2 vezes? Muito interessante essa questão. O rei Nabucodonosor adorando Daniel. Pois leia a Bíblia e descubra este fato. E ele não quis adorar a Deus e foi comer capim, não é verdade? Você sabia também que, segundo a história, Nabucodonosor foi o primeiro lobisomem do Antigo Testamento? É, o primeiro lobisomem. As unhas cresceram e o pelo do corpo dele ficou enorme. Então, segundo a história judaica, o primeiro lobisomem foi Nabucodonosor. Muito interessante. É uma curiosidade bíblica, não é verdade? E dá para fazer uma pegadinha e até uma pergunta. Qual foi o primeiro lobisomem de toda a história do Antigo Testamento? Quando estudamos toda a história de Jacó, nós ficamos fascinantes, não é verdade? Mas alguém já te falou que Jacó era amigo de Abraão? Ou seja, Jacó e Abraão andaram juntos? Esse é um fato bíblico, é uma curiosidade. Porque o Abraão era avô de Jacó, tá bom? E antes de Abraão morrer, Jacó já estava com aproximadamente 14 a 15 anos de idade. Isso foi muito interessante. Foi muito legal. Você sabia que o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários de todos os tempos? Isso todos já sabem. Mas o que poucas pessoas sabem é que o apóstolo Paulo viajou de a pé e de camelo e de jumento e de barco 40.000 quilômetros. Muito interessante, não é verdade? Eu descobri na história que um outro homem que superou o apóstolo Paulo foi o Alexandre Magno e mais ninguém. Somente o rei Alexandre Magno, o imperador, viajou mais do que o apóstolo Paulo. Interessante, não é verdade? Pessoal, alguém já te disse que Malaquias não é o último profeta do Antigo Testamento? Pois é. Quando abrimos o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16 a seguir, descobrimos que João Batista pertencia ao Antigo Testamento. Que coisa, né? Então, não foi Malaquias o último profeta do Antigo Testamento. Foi João Batista. Olha que curiosidade bíblica. E daria também uma pegadinha, não é verdade? Amigos, outra história fascinante sobre João Batista é que João Batista é o maior profeta de toda a história do Antigo Testamento. E isso foi o próprio Jesus que falou. Jesus disse: de mulher nenhum nasceu maior do que João Batista. Mas você sabia que João Batista não fez nenhum sinal, nenhum milagre? Pessoal, é porque João Batista era um profeta que pregava a palavra de Deus sem milagres, sem sinais, sem prodígios. E ele dizia: raça de víboras, serpentes venenosas, quem vos fascinou fugir da ira futura? No livro de 2 Reis, capítulo 2, diz que 42 rapazes morreram
porque criticou de um profeta de Deus. Já imaginou se fosse morrer todas as pessoas que criticam dos homens de Deus? Muita gente morreria a todo instante. Verdade. Pessoal, você sabia que o cabelo mais pesado da Bíblia Sagrada não era o de Sansão? Pois é, gente. Absalão, filho de Davi, tinha um cabelo maior do que o cabelo de Sansão. Pois então, a Bíblia diz que o cabelo de Absalão pesava aproximadamente 12 quilos. É muito peso, não é verdade? Já pensou você carregando 24 horas, 12 quilos sobre a tua cabeça? É um fato muito interessante. Alguém já te disse que o único homem na Bíblia Sagrada que jejuou 80 dias foi Moisés? Pois é, pessoal. Moisés jejuou 80 dias. Jesus jejuou 40. Elias jejuou 40. Mas Moisés jejuou 80 dias. Tudo isso, pessoal, para governar aquele povo que saiu da terra do Egito. Deus queria levar o povo para a terra de Canaã, mas eles queriam comer cebola e alhos e pepinos da terra do Egito. Você sabia que a história antiga diz que o único homem em toda a história que morreu cerrado ao meio foi o profeta Isaías? Pois é, Isaías foi cerrado ao meio. O rei Manassés disse para ele: nega o nome do teu Deus Yahvé. E Isaías não negou. Então cerraram Isaías ao meio. Isaías continuou adorando a Deus com as duas partes do corpo, como a história judaica diz. Você sabia que um judeu não pode andar mais de 1 quilômetro no dia de sábado? Pois é, pessoal. O sábado é santificado para o povo de Israel, o povo judeu. E o povo judeu só pode andar até 1.000 ou 1.200 metros no dia de sábado. Muito interessante esse fato, não é verdade? 1.200 metros. Pessoal, em Êxodo, capítulo 17, e em Números, capítulo 20, conta a história daquela pedra em que Moisés tocou com a vara e a pedra jorrava água. Isto todo mundo já sabe, mas o que poucas pessoas sabem é que aquela pedra foi cortada por Moisés e os israelitas e foi levada pelo deserto em toda a caminhada do povo pelo período de 40 anos. Você sabia disso? Era uma pedra enorme e que manava água. Segundo a história judaica, ela media aproximadamente 4,5 metros de comprimento, por aproximadamente 3,5 metros de largura, por aproximadamente 3 metros de altura. E esta pedra acompanhava o povo no deserto. E quando eles queriam água, Moisés tirava aquela pedra e colocava no chão, e então tocava novamente e a pedra jorrava água. Muito linda essa história, não é verdade? É uma curiosidade da Bíblia Sagrada. Imagina Deus no reino espiritual colocando uma encanação ou canos por dentro da terra, e quando o povo queria água, tirava a pedra da carroça de ferro e colocava sobre o chão. Então Deus fazia uma encanação no reino espiritual e a pedra jorrava água para o povo de Israel. Você sabia que o maná, ele se transformava em vários sabores de comida? Pois é, pessoal. Quando estudamos a Bíblia originais, entendemos que a palavra maná significa o que é isso, porque a Bíblia não define o que o maná é, porque quando as pessoas queriam comer feijão, eles oravam a Deus e o maná tinha gosto de feijão.
quando eles queriam comer um frango assado, eles oravam no maná e o maná tinha gosto de frango assado. A Bíblia diz no livro de Salmos que o povo comia comida de anjos no deserto. Já imaginou? É uma curiosidade legal, não é verdade? O maná, o alimento que se transforma e em todos os tipos de sabores que aquela nação desejava. Legal, muito bom, eu gostei. Pessoal, a história mais antiga diz que Abraão passou 30 anos sem oferecer sacrifícios para Deus e parou de levantar altares. Isso tudo porque Isaac nasceu. Então, enquanto Isaac não tinha nascido, Abraão fazia sacrifícios, Abraão levantava altares, Abraão também levantava pilares. Mas depois que Isaac nasceu, Abraão parou. Então, Deus fez o seguinte, cobrou 30 anos de Abraão, e isso com correção, tá bom? Então Deus disse, eu quero o teu melhor, eu quero o teu Isaac, porque a dívida estava muito grande. E Abraão teve que realmente pagar a dívida, levando Isaac para o Monte Moriá. Você sabia que Isaac tinha aproximadamente 30 anos de idade quando foi levado para ser sacrificado no Monte Moriá? Você não sabia? Pois é, fique sabendo. Isaac tinha aproximadamente 30 anos de idade quando foi sacrificado espiritualmente diante de Deus. E Deus disse para Abraão, 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 não faça tal, porque eu vejo que tu tens muita fé, tá bom? Então, a fé de Abraão livrou Isaac da morte. Que legal, né, pessoal? Muito bom. É uma curiosidade bíblica, tá bom? Passe para mais alguém. Pergunte se ele sabe quantos anos Isaac tinha quando Abraão levou para o sacrificar no Monte Moriá. Amigo, você sabia que a tribo de Judá tem um formato de uma língua? Pois é, a tribo de Judá. Israel era composta de 12 tribos, mas a tribo de Judá parecia uma língua. Isso tudo porque era da tribo de Judá que nasceria o maior profeta de todos os tempos, Jesus Cristo, não é verdade? O leão da tribo de Judá. E um detalhe fascinante também é o seguinte, você sabia que o mar da Galileia parece uma harpa? Exatamente. Olha aqui duas curiosidades bíblicas fenomenal. A primeira é a tribo de Judá que parece uma língua, Deus falando com o seu povo geograficamente. E segundo, é o mar da Galileia, que parece uma harpa. Imagina Deus tocando nas águas, não é verdade? Então daria para fazer mais ou menos um louvor, o Deus que toca com as águas. Interessante, não é verdade? Você sabia que em 2 Samuel, capítulo de número 18, diz que o valor de Davi excede a 10 mil homens de guerra? Exatamente. Davi valia 10 mil homens de guerra. Isso é muito importante. E é bíblico. Tá bom, pessoal? É bíblico. Isso é muito importante e é bíblico. 10 mil homens de guerra. Mas também, pessoal, não é para menos, não é verdade? Porque Davi era segundo o coração de Deus. Você sabia que a história judaica diz que Miriam, irmã de Moisés, era casada com um homem chamado exatamente. Leia essa história no livro de Êxodo, capítulo 17, e tire as suas dúvidas. É uma curiosidade da Bíblia Sagrada. Miriam, a grande cantora de tamborins, era casada. Será que o esposo dela também era músico ou pregador da palavra de Deus? A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que era um grande amigo de Moisés. Acompanha, pega o dicionário, veja, estude esse fato. Pessoal, você acredita que a história mais antiga diz que o nome da mulher de Jó se chamava Moa? Muito bem, exatamente. No livro de Jó, capítulo de número 31, a Bíblia define que
que a mulher de Jó, segundo a história antiga, se chamava Moa. Você sabia disso? Interessante esse fato. A história antiga diz que no templo que Salomão construiu para Deus, existia aproximadamente 5.400 utensílios. Já pensou? 5.000 utensílios na casa de Deus? Era a Arca da Aliança, o castiçal, a mesa da propiciação. Todos esses utensílios chegavam a um número de 5.400. Era utensílios demais. É por isso que os levitas precisavam trabalhar muito na casa de Deus, não é verdade? E eles eram assalariados para trabalhar na casa de Deus. É um fato muito importante, não é verdade? Você sabia que na lei de Moisés existe 613 mandamentos? Pois é, gente, 613 mandamentos. Hoje nós temos 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E está difícil, não é verdade? Quanto mais 613. Você sabia também que para guardar o sábado, você precisa guardar 39 mandamentos? Exatamente. Para guardar o sábado, é necessário você guardar 39 mandamentos. Meu Deus! Então todo sábado você tem que guardar 39 mandamentos. E um dos mandamentos é você não andar mais de 1.000 metros. Tá bom? E aí segue uma multidão de outros mandamentos. Alguém já te falou que os gafanhotos que foram criados na terra do Egito com o cajado de Moisés foram todos lançados no Mar Vermelho? Pois é, pessoal, os gafanhotos saíram da terra do Egito e foram morrer no Mar Vermelho. Mas segundo a história mais antiga, diz que esses gafanhotos estavam endemoniados. É verdade. E então diz no livro do Apocalipse, capítulo 9, que os gafanhotos vão sair de novo do mar. E antigamente eles comiam capim, não é verdade? Comiam plantas, eram vegetarianos. Mas no livro do Apocalipse, capítulo 9, eles vêm como os carnívoros, comendo carne de pessoas no período da grande tribulação. É uma curiosidade bíblica, não é verdade? Gafanhotos endemoniados. Será que é verdade? É, temos que estudar bastante a Bíblia Sagrada, não é verdade? Gafanhotos endemoniados. Pessoal, você sabia que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, aproximadamente, não é verdade? Ah, isso todo mundo já sabe. Mas você sabia que em todo o seu ministério, ele só tocou em 8 pessoas? Pois é, pessoal. Jesus só tocou em 8 pessoas, efetuando curas e milagres. Não é um fato impressionante? Você sabia que em todo o ministério de Jesus, somente 9 pessoas prostou-se diante dele para o adorar? Pois é. Jesus teve um ministério tão longo, tão maravilhoso, mas biblicamente somente 9 pessoas ajoelharam para o adorá-lo. Inclusive o endemoniado de Gadará. Não é verdade? Os demônios envolvendo aquele homem prostou, adorou e disse: por que vieste nos atormentar, ó Jesus, Filho do Deus vivo? Esse texto parece que está dizendo que até os demônios adoram a Jesus Cristo. Não é verdade? Os demônios adorando a Jesus. E por que tem pessoas que não adoram, não é verdade? Tem pessoas que resistem, passa pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo e vai direto para o inferno, sendo que até os demônios o adoravam. Alguém já te falou que Bartimeu, na beira do caminho, deu 7 gritos? Pois é, ele gritou 7 vezes: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o fato mais interessante é que ele gritou 7 vezes assentado no chão. Mas por que ele não se levantou para gritar? Você já leu esse texto e observou que ele gritou 7 vezes
mas assentado no chão? Ô Bartimeu, por que você não levantou? Eu vou perguntar para ele quando chegarmos nas mansões. Alguém já te disse que Lucas e Marcos não eram apóstolos de Jesus? Pois é, nem Lucas nem Marcos andaram com Jesus. Lucas foi um discípulo do apóstolo Paulo e Marcos foi um discípulo do apóstolo Pedro. E muita gente não sabe disso. Todos acham que os 12 apóstolos eram compostos com Marcos e Lucas. Mas não tem nada a ver. Não é verdade? Será que todo mundo da igreja sabe disso? Eu vou perguntar. Você sabia que a maior pregação do Antigo Testamento está no livro de Esdras? E a maior pregação do Novo Testamento está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20? Quando o apóstolo Paulo pregou uma noite inteira, até um rapaz que chamava Malco caiu da janela e quebrou o pescoço. Que pregação, não é verdade? Segundo algumas pessoas, Malco estava atrapalhando o incenso da pregação subir até Deus. E então acabou morrendo. Ainda bem que Lucas estava ali e conseguiu, juntamente com o apóstolo Paulo, fazer uma ressurreição através da unção de Deus. É bom ter um Lucas e um apóstolo Paulo perto, não é verdade? Você sabia que a menor pregação está no Novo Testamento? Exatamente, no livro de João, capítulo 2, quando Maria, mãe de Jesus, pregou. Você sabia que Maria, mãe de Jesus, ela pregou a menor pregação de todos os tempos? Ela disse assim: fazei tudo o que Jesus disser. Esta foi a maior pregação. Fazei tudo o que Jesus disser. E você sabia que esta pregação teve um efeito sobrenatural? Exatamente. A Bíblia Sagrada diz que ali estavam 6 talhas, que cabiam aproximadamente 540 litros de água. E aqueles 540 litros de água foram transformados em vinho. Olha que legal, que pregação legal. Você sabia que a história mais antiga diz que a filha de Jairo é filha da mulher do fluxo de sangue? Pois é, a mulher do fluxo de sangue era casada com Jairo. E a menina tinha 12 anos e ela também já sofria há 12 anos. Eu vou dar uma pesquisada melhor para saber se essa história antiga está certa. Pessoal, segundo a história mais antiga, diz que aquela mulher que ofertou na presença de Jesus 2 moedas. E Jesus disse: olha, ela é uma viúva e ela deu mais do que todos que aqui estão. Porque todos os que aqui estão dando o que está sobrando, mas ela deu toda a sua renda. E a história antiga diz que esta viúva é a mesma que Jesus ressuscitou o filho dela. Será que é verdade? Eu vou pesquisar esta história antiga para descobrir de fato se isso é real. Você sabia que em todo o ministério de Jesus ele fez aproximadamente 35 milagres? Pois é, pessoal. E 7 desses milagres estão no livro de João. Você sabia disso? Eu vou dar uma estudada, vou dar uma pesquisada e vou descobrir quais são esses 35 milagres. Pessoal, alguém me disse que Jesus era nazireu. E eu estudei a Bíblia e descobri que realmente Jesus era nazireu. Essa história está no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 27. Quando Jesus realmente fez o pacto dos nazireus. Você sabia disso? Interessante, é um fato. Jesus era nazireu. Será que Jesus cortava o cabelo? Será que realmente ele tinha um cabelo grande? Eu vou analisar e vou pesquisar essa questão. Pessoal, segundo a história mais antiga, a cruz de Jesus pesava aproximadamente 50 quilos. É um fato curioso, não é verdade? É uma curiosidade da Bíblia Sagrada. Quantos quilos pesava
a cruz que Jesus levou? 45 a 50 quilos. Olha, legal, não é verdade? Alguém já te disse que o povo de Israel saiu do Egito milionário? Pois é, pessoal, eles saíram ricos, porque os egípcios deram ouro, deram pratas e pedras preciosas para o povo de Israel. Mas o povo de Israel pegou o ouro e a prata e construiu um bezerro de ouro. E aí eles ficaram pobres novamente, porque Moisés disse para eles: derrete o bezerro de ouro, coloca na água e vocês vão tomar a água com ouro. Você sabia que o povo de Israel foi o povo que tomou água com ouro? Pois é, pessoal, isso está na Bíblia e em outros livros também. Amigo, você sabia que foi Naamã, aquele que era leproso, que atirou uma flecha para cima e matou o rei Acabe de Israel? Pois é um fato curioso, mas é verdade. Ele ficou leproso e depois ele levou uma carta. O rei Jorão, filho de Acabe, ficou bravo e com razão, não é verdade? É mais ou menos assim: você matou o meu pai e agora vem na minha terra pedir um milagre da parte do meu Deus? Você já ouviu falar que o gigante Golias matou os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias? Exatamente. A história hebraica diz que foi o gigante Golias quem matou Ofni e Finéias. E depois Davi reivindicou esta causa, não é verdade? E matou o gigante com a pedra cravada na testa, cortando-lhe o pescoço. Pessoal, você sabia que a semente que Isaac semeou era chamada de lentilhas? Pois é, eu estudei tanta Bíblia, eu busquei em vários sites e eu não encontrava qual a semente que Isaac plantou, porque Deus disse para Isaac: não desça para a terra do Egito, semeia nesta terra e eu serei contigo. E a Bíblia diz que semeou Isaac e naquele mesmo ano colheu 100%. Eu queria saber, algumas pessoas em suas pregações dizem que ele plantou milho, outras pessoas dizem que ele plantou trigo, mas a história mais antiga diz que ele plantou lentilhas, aquele fruto vermelho, aquele feijão vermelho, tá entendendo? E foi sucesso, foi uma bênção na vida de Isaac. Amigo, você sabia que Elias mandou colocar a água na valeta? Exatamente. Elias estava no monte, o nome do monte era o Carmelo, e ele disse: faça uma valeta, e fizeram a valeta, e mandou que colocasse água. Você sabia que Elias queria queimar água? Já imaginou? Uma pessoa queimando água. Se uma pessoa queimar água, evidentemente vai criar um vapor. E foi exatamente isso que aconteceu. Elias colocou a água e Deus mandou um poder do céu com fogo e queimou, não é verdade? A água. E a água virou um vapor. E esse vapor chegou na atmosfera. E quando chegou na atmosfera, era do tamanho da mão de um homem. E aquela mão se transformou em uma grande nuvem e molhou toda aquela terra. Imagina, uma nuvem criada com vapores. Vapores criada pela água que foi queimada junto do altar de Elias. É muito interessante, pessoal. Isso é legal. Vocês sabiam que a história mais antiga diz que os animais que entraram na arca de Noé vieram do jardim do Éden? Pois é, pessoal, os animais que entraram na arca eram mansos e sabiam conviver entre si. E os animais que estavam no tempo de Noé fora do jardim do Éden eram carnívoros. É por isso que a história antiga diz que os animais eram mansos, porque vieram de dentro do jardim do Éden. E eu, estudando a Bíblia, descobri que Noé, depois de ter feito a arca, ainda esperou 7 dias até que os animais viessem. E os teólogos acreditam que esses 7 dias eram exatamente o tempo que os animais precisavam para fazer a trajetória
do Jardim do Éden, que estava ali próximo, até onde a arca estava sendo construída. Você sabia disso? É uma curiosidade, porém não tem respaldo bíblico, tá bom, pessoal? É uma história antiga. Amigo, você acredita que na Bíblia Sagrada tem aproximadamente 3.573 promessas? Exatamente, pessoal. 3.573 promessas para todas as pessoas. E uma das promessas está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, dizendo: todas essas bênçãos te acompanharão. Um fato muito importante é que a Bíblia deixa escrito por 366 vezes, dizendo: não temas. Já pensou quantas vezes Deus está dizendo para você: não temas, no decorrer deste ano? Muito bem, pessoal, já terminamos o nosso vídeo sobre as curiosidades da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus.